Você está pronto para descobrir que quase tudo o que você ouviu sobre o arrebatamento pode estar errado? Essa imagem de medo e fuga não é a mensagem completa. E se eu te disser que a verdade sobre a volta de Cristo é uma promessa de esperança, não de terror? Toque no like agora para me mostrar que você tem a coragem de receber a verdade que vai libertar o seu coração do medo. E se eu te dissesse que aquela ansiedade que você sente, aquele frio na espinha ao pensar no arrebatamento, não é falta de fé, pelo contrário, é um sinal de que o seu coração está alerta, buscando a verdade em meio a um mar de vozes contraditórias. E hoje, você vai descobrir que não está sozinho nessa busca. Que a sua dor não é um sinal de condenação, mas um convite para uma revelação profunda. Permita-se por um momento, fechar os olhos e reconhecer o que realmente habita no silêncio do seu quarto, quando as luzes se apagam e a mente não para. É aquele calafrio súbito ao ler o livro do Apocalipse, tentando decifrar símbolos e visões que parecem sair de um filme de terror. É aquele aperto no peito ao assistir ao noticiário, vendo as notícias do mundo e tentando desesperadamente encaixar cada guerra, cada terremoto, cada evento caótico em uma profecia, com medo de estar vivendo os últimos segundos antes do juízo. Eu quero que você assuma um compromisso público diante de Deus e desta comunidade. O ato de declarar a sua fé publicamente é poderoso. Ele sela uma decisão no mundo espiritual e na sua própria mente. Então eu quero que você vá até os comentários e escreva estas palavras. Eu assumo o compromisso. Escreva isso agora. Eu assumo o compromisso de viver a esperança do arrebatamento, de trocar a ansiedade pela expectativa alegre e de declarar a verdade libertadora de Cristo. Ao escrever isso, você não está escrevendo para mim. Você está registrando no céu a sua decisão de caminhar nesta nova realidade. Você está dizendo para o mundo espiritual que a partir de hoje, o medo não tem mais lugar na sua vida. Esta ação simples é um passo de fé que vai firmar este novo patamar de entendimento na sua vida. Escreva: eu assumo o compromisso. Quarto passo: pratique a gratidão profética. Todas as noites, antes de dormir, em vez de repassar os problemas do dia, agradeça a Deus pela volta de Jesus. Sim, agradeça por algo que ainda não aconteceu, mas que é uma promessa tão certa quanto a sua ressurreição. Diga: Pai, eu te agradeço porque Jesus voltará. Eu te agradeço porque a minha salvação será completada. Eu te agradeço pelo momento em que serei levado para estar contigo para sempre. Você se sente perdido? Um barco à deriva em um oceano de interpretações conflitantes. De um lado, uma pregação diz uma coisa. De outro, um livro famoso ensina algo totalmente diferente. E você no meio com a sua Bíblia aberta no colo, se perguntando: Senhor, qual é a verdade? Onde está o porto seguro da tua palavra para minha alma cansada? E o pior de tudo, o mais angustiante, é que a maior esperança da nossa fé, o momento glorioso do encontro com o nosso Salvador, foi sequestrado por um sentimento de pavor. A volta de Cristo, que deveria ser a nossa âncora, se tornou uma sombra. Você já teve medo de não ser bom o suficiente? De não estar preparado? De, num piscar de olhos, ser deixado para trás no meio de um caos indescritível, esquecido por Deus? Essa dúvida secreta, que muitos nem ousam confessar em voz alta, é a que mais corrói a paz. E se eu interpretei tudo errado? E se eu não for digno? Eu sei. Eu conheço cada um desses sentimentos. E quero que você saiba, olhando agora para esta tela, você não é fraco por sentir isso. A sua alma está clamando por um fundamento sólido. O seu espírito está faminto por uma verdade que não treme, que não ameaça, mas que liberta. A gratidão é o antídoto para a ansiedade. Ao agradecer, pela maior promessa de todas, você está cultivando um coração que espera com alegria, não com temor. E por último, lembre-se sempre: a sua segurança não está na sua interpretação perfeita da profecia, mas na pessoa de Jesus Cristo. A âncora da sua alma é o seu sacrifício na cruz. Quando a dúvida vier, não corra para as teorias, corra para a cruz. Lembre-se de que foi o amor de Deus, manifestado em Cristo, que garantiu o seu lugar com Ele. O arrebatamento é simplesmente a culminação desse amor. É o momento em que Ele vem nos buscar para que finalmente, onde Ele estiver, nós estejamos também. Este é o seu plano. São passos simples, mas profundamente transformadores. Eles não exigem de você um conhecimento teológico avançado.
exigem um coração disposto a crer no amor perfeito de Deus que lança fora todo medo. A partir de hoje, você não é mais um espectador assustado dos tempos finais. Você é um filho de Deus, cheio do Espírito Santo, que aguarda com expectativa jubilosa o encontro mais maravilhoso de toda a história. A sua fé está firme. A sua esperança está renovada. E a sua paz, essa paz que excede todo entendimento, começa agora. E agora, chegamos ao momento mais poderoso de toda a nossa jornada. Essa sensação de estar perdido não é a sua realidade final, é apenas um sinal de que as algemas de doutrinas humanas e de um espírito de engano estão prestes a ser quebradas, porque o inimigo do seu sono, o autor dessa confusão, tem um único objetivo: fazer com que você tema aquele que mais te ama. Ele distorce a palavra para semear o pavor, porque um coração cheio de medo é um coração que não consegue crer plenamente no amor. Ele quer que você veja a volta de Jesus como uma sentença, e não como um resgate. Mas eu estou aqui hoje para te dizer que isso vai acabar. Agora mesmo. A sua jornada de ansiedade chegou ao fim. E a prova de que você está pronto para a virada é que você ainda está aqui, buscando. Você é mais corajoso do que imagina. E se você já sentiu esse frio na espinha, se você conhece de perto essa luta silenciosa contra o medo e a confusão, eu tenho um convite para você. É um passo simples, mas poderoso. É um ato de fé que vai conectar você a milhares de outros irmãos que estão dizendo chega a este terror. Nos comentários abaixo deste vídeo, escreva estou pronto. Escreva estou pronto. Essa simples frase não é apenas para mim. O ponto alto onde a teoria se torna unção, o entendimento se transforma em fé viva e a promessa se torna uma declaração profética sobre a sua vida. Chega de apenas ouvir. Chega de apenas entender. Agora é o momento de decretar. De profetizar. De receber pela fé aquilo que a palavra de Deus já garantiu. Eu quero que você feche os seus olhos por um instante. Sim, agora mesmo. Não tenha pressa. Este é um momento santo entre você e Deus. Feche os olhos e sinta o ambiente ao seu redor. Deixe que a verdade que você recebeu hoje ecoe no seu espírito. Lembre-se do conforto de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Lembre-se da promessa do arrebatamento. Um encontro nos ares, para estarmos para sempre com o Senhor. Lembre-se de que o perfeito amor lança fora todo medo. Agora, com os olhos ainda fechados, eu quero que você permita que eu ore por você. Que eu profetize sobre a sua vida. Porque não basta saber a verdade, é preciso que a verdade nos possua. É preciso que ela se torne a realidade mais forte do que qualquer sombra de dúvida. Em nome de Jesus eu venho sobre a sua vida agora. Sobre o seu coração. Sobre a sua mente. Sobre o seu lar. É para você mesmo. É a sua declaração de que você não aceita mais viver sob o jugo do medo. É para que todos que passarem por aqui vejam que não estão sozinhos. Que existe um exército de filhos de Deus ansiosos por uma esperança real. Comente. Estou pronto. Vamos construir essa comunidade de fé e coragem juntos. Porque a verdade e o entendimento liberador que vou compartilhar com você não é uma nova invenção. Não é uma teoria complicada para poucos iluminados. É uma chave esquecida, tão simples e tão poderosa, que estava diante dos nossos olhos o tempo todo nas Escrituras. É o mesmo entendimento que encheu o coração dos primeiros cristãos de uma expectativa jubilosa, mesmo diante das perseguições mais cruéis. Eles não temiam a volta de Cristo. Eles a anelavam. E é essa mesma paz, essa mesma alegria santa que será restaurada ao seu coração hoje. Fica comigo, porque a revelação que vai transformar a sua vida começa agora. E sabe qual é o plano do inimigo? Ele não quer que você entenda isso. Ele quer que você continue confuso, ansioso, com medo. Porque um crente com medo é um crente paralisado. Um crente que não avança, não conquista, não ocupa o seu lugar no reino. Ele quer que você tema a volta de Jesus, o momento mais glorioso para a igreja, como se fosse um dia de terror. E eu profetizo o fim de uma era. O fim da confusão. O fim da ansiedade que aperta o peito. O fim das noites mal dormidas por causa do terror que o inimigo tentou plantar sobre o tema da volta de Jesus. Eu declaro que toda a cadeia de medo se quebra agora.
Toda algema de interpretação humana que prendia a sua fé à incerteza se rompe pelo poder do sangue de Jesus. Aquele frio na espinha, aquele calafrio de não saber, aquele pavor secreto de ser deixado para trás, eu decreto que isso morre agora, na sua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo que a partir deste momento, o arrebatamento não será mais uma palavra de terror para você, será um hino de esperança. Será uma melodia de alegria no seu coração. Toda vez que você ouvir falar sobre a volta de Jesus, não será mais um gatilho para a ansiedade, mas um lembrete do encontro mais glorioso que você vai ter. Será como ouvir falar da chegada de alguém muito amado, que está voltando para casa após uma longa viagem. A expectativa será de festa, não de julgamento. Eu declaro sobre você a paz que excede todo entendimento. Uma paz que não depende das circunstâncias do mundo, não depende de notícias, não depende de teologias complexas. Uma paz que é dom de Deus. Ele é o pai da mentira, e a maior mentira que ele pode plantar no coração de um filho de Deus é que o pai não é bom, que a salvação é incerta, que o abraço de Cristo na sua vinda será de julgamento e não de amor. Eu preciso que você entenda algo crucial. A ansiedade que você sente, aquele frio na espinha, a confusão mental ao tentar decifrar as profecias, isso não vem de Deus. A palavra é clara, Deus não é autor de confusão. Ele não usa o medo para nos conduzir. Pelo contrário, o espírito de terror, a mente cauterizada pelo pânico, isso é uma estratégia. É uma artimanha do inimigo para cegar o seu entendimento e roubar a sua paz. São algumas espirituais de doutrinas humanas, de interpretações forçadas que foram colocadas sobre você, e que distorcem a pura e simples verdade das Escrituras. Pense comigo. Se a volta de Jesus é a nossa bendita esperança, por que tantos tremem ao ouvir sobre ela? Se é a promessa de encontro com o noivo, por que há tanto temor? Irmão, irmã, isso não é falta de fé da sua parte. É um ataque direto à sua fé. O alvo não é a sua inteligência, é a sua paz. O alvo não é o seu conhecimento, é a sua confiança no caráter amoroso de Deus, uma paz que guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A partir de hoje, quando a ansiedade tentar bater à sua porta, você não será mais uma vítima. Você será um decreto, você levantará a palavra de Deus como um escudo. E você declarará com autoridade: não se turbe o vosso coração. Creio em Deus, creio em Jesus. Eu profetizo clareza. Clareza sobre a sua salvação, clareza sobre o seu destino, clareza sobre o amor do Pai por você. A dúvida secreta que sussurrava será: eu digna calada hoje pela verdade que grita: em Cristo, eu sou mais que vencedor. A sua segurança não está na sua interpretação perfeita, mas no sacrifício perfeito de Cristo na cruz. E isso é inabalável. Eu declaro que você se torna, a partir de agora, um embaixador desta esperança. Alguém que não vive mais com medo do futuro, mas que aguarda com júbilo a redenção final. A sua vida será um testemunho vivo de que é possível esperar em Jesus sem pavor. A sua família será impactada por essa nova paz. Os seus irmãos na fé serão encorajados pela sua nova ousadia. Eu profetizo que a palavra de Deus ganha vida nova no seu espírito. Que quando você ler Apocalipse, não verá mais apenas símbolos assustadores, verá o triunfo do Cordeiro. O inimigo oculto quer que você associe a volta de Cristo ao castigo, e não à redenção. Ele quer que você se veja diante de um juiz irado, e não correndo em direção a um Pai amoroso. Mas hoje essa estratégia é revelada. E quando a estratégia é revelada, ela perde o seu poder. Você não está mais lutando contra as sombras. Você está vendo o rosto do engano. E em nome de Jesus, você tem autoridade para repreender todo e qualquer espírito de mentira, de medo, de confusão e de terror que tentou se levantar contra a verdade que há em você. Você não é uma vítima indefesa. Você é um filho de Deus, cheio do Espírito Santo. E aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Esta batalha não é sua, é do Senhor. Mas a autoridade para decretar a vitória, Ele deu a você. Ele te deu o poder de pisar sobre todo o poder do inimigo. E isso inclui pisar sobre as mentiras que ele plantou na sua mente sobre o fim dos tempos. Chega de aceitar passivamente o medo. Chega de acreditar que essa angústia é normal. Não é.
É uma seta inflamada do inferno para impedir que você viva a plenitude da alegria que há em esperar pelo seu Salvador. Quando você ler Daniel, não verá apenas feras e impérios, verá a pedra que enche toda a terra, que é o reino do nosso Deus. A Bíblia se abrirá para você como um livro de consolo e vitória, porque o Espírito Santo, o mesmo que inspirou a escrita, agora ilumina sua leitura com a luz da esperança. Eu decreto que todo ciclo de terror termina hoje, e um novo ciclo de expectativa alegre começa agora. Você não é mais refém do medo. Você é filho da luz, filho do dia. E a volta do Senhor não é uma ameaça para os filhos da luz, é a coroação da sua esperança. Esta é a sua vitória. Uma vitória que já estava conquistada na cruz, mas que hoje se manifesta de forma prática no seu coração. É uma vitória sobre a mentira. Uma vitória sobre a opressão espiritual. Uma vitória sobre a ansiedade. Receba isso pela fé. Não como um sentimento, mas como uma certeza baseada na rocha que é Cristo. E agora, eu quero que você faça algo profético. Algo que vai selar esta declaração na sua vida. Eu quero que você profetize a sua própria vitória. Nos comentários deste vídeo, eu quero que você escreva estas 3 palavras: recebo a paz de Deus. Escreva isso agora, não é apenas um comentário. Por isso eu quero te convidar a fazer um ato de fé agora mesmo. Um ato de autoridade espiritual. Um decreto que vai ecoar no reino espiritual e começar a quebrar essas algemas. Eu quero que você comente agora com toda a convicção do seu coração. Comente: está repreendido. Esse comentário não é para mim. É um grito de guerra. É um decreto da sua boca, declarando que você identifica a mentira e a repreende em nome de Jesus. É você assumir a sua posição de autoridade em Cristo e dizer para aquele espírito de engano que ele não tem mais lugar na sua mente nem no seu coração. Comente: está repreendido, para declarar sua autoridade sobre este mal. Ao fazer isso, você está transferindo a culpa que você carregava, a sensação de que algo estava errado com a sua fé, e colocando-a onde ela sempre esteve, sobre o acusador. Você está dizendo: chega. Chega de medo. Chega de confusão. Chega de mentiras. A partir de hoje, a sua mente será um território livre, guardado pela paz de Cristo, pronto para receber a verdade libertadora que vem pela palavra. Você está pronto para a arma divina que vai destravar tudo, mas o primeiro passo é expulsar o invasor que ocupou o lugar, e você acaba de fazer isso. A revelação já começou. É um decreto, é um marco de fé, é a sua maneira de dizer ao inferno que a confusão acabou. É a sua maneira de concordar com o céu, de que a partir de hoje, a esperança reina no seu coração. Escreva: recebo a paz de Deus. Profetize sua vitória para que todos vejam e sejam encorajados. Recebo a paz de Deus. Essa paz que acalma o coração, que traz clareza, que gera uma alegria santa pela volta do nosso Senhor. Escreva agora: recebo a paz de Deus. E agora, irmão e irmã, chegamos a um momento especial. O clímax da revelação já aconteceu no seu coração. A paz de Deus, que excede todo entendimento, já está guardando o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. O medo perdeu a força. A confusão se dissipou como neblina ao sol da manhã. Mas eu preciso te fazer uma pergunta crucial. O que você vai fazer com essa paz? Onde você vai cultivar essa nova esperança que floresceu dentro de você? Uma brasa, quando separada do fogo, logo se apaga. Um rio, quando desconectado da nascente, seca. E a nossa fé, por mais forte que seja, não foi feita para ser vivida sozinha. Você já não é mais a mesma pessoa que começou a assistir a este vídeo. A ansiedade deu lugar a uma expectativa alegre. E agora, depois de toda essa revelação sobre a estratégia do inimigo, você deve estar se perguntando: e qual é a saída? Como eu escapo dessa armadilha de medo? Como troco essa ansiedade que aperta o peito por uma paz real? A resposta é mais simples e mais poderosa do que você imagina. E ela não vem de uma teoria nova ou de uma invenção humana, ela vem diretamente da palavra de Deus. É uma arma divina que foi entregue nas suas mãos, mas que talvez você ainda não saiba como usar com toda a sua potência. Essa arma não é um segredo oculto, não é um código complicado que só estudiosos podem decifrar. É uma chave. Uma chave de interpretação tão simples, tão clara, que vai destravar sua mente e seu coração para uma verdade que vai te libertar de uma vez por todas. Imagine uma porta trancada a 7 chaves, e você está há anos tentando arrombá-la, sem sucesso. A ansiedade cresce,
A frustração toma conta. E então, alguém chega e te entrega a chave certa. A chave original. Não é força que você precisa, é a chave. E hoje, eu estou aqui para te entregar essa chave. Deus não quer você preso. Ele não quer você com medo. Ele quer você livre, leve e cheio de uma esperança inabalável. O temor foi substituído por uma segurança profunda. Mas essa transformação precisa de um lugar para crescer, para se fortalecer, para ser compartilhada. Você não foi liberto do medo para viver uma fé isolada. Você foi liberto para fazer parte de um exército de homens e mulheres corajosos que conhecem a verdade e que não se calam. Por isso eu quero te convidar a dar um passo simples, mas profundamente significativo. Um passo de continuidade. Um passo de pertencimento. Estamos construindo aqui um farol de esperança em meio a um oceano de desinformação e terror escatológico. Uma comunidade de fé que não tem medo de estudar as Escrituras, que busca a verdade com coragem e que se alegra na volta do Senhor. E eu quero que você faça parte disso. Quero que você se junte a nós. Este canal é mais do que um conjunto de vídeos. É um ponto de encontro para os que buscam um entendimento liberador. Aqui, nós vamos continuar desvendando as Escrituras, trazendo luz sobre temas complexos e nos fortalecendo mutuamente na fé. E para que você não perca nenhuma dessas revelações, nenhum desses momentos de edificação, eu te peço que se inscreva no canal agora mesmo, toque no botão de inscrição e o passo mais importante, ative o sininho das notificações. Porque quando você ativa o sininho, você não está apenas configurando um aplicativo. Essa chave é a própria Bíblia interpretada pela Bíblia. É ler as Escrituras com as Escrituras. É entender que Deus não é um Deus de confusão, mas de paz. E que toda promessa dele é sim e amém em Cristo Jesus. A arma divina é o entendimento correto, puro e simples da palavra, sem as distorções do medo, sem as lentes sombrias que o inimigo tenta colocar sobre os nossos olhos. É enxergar a volta de Jesus não como um filme de terror, mas como um encontro mais glorioso que um filho pode ter com seu pai. É isso que você vai receber agora. Uma revelação que vai clarear tudo. Uma verdade que vai fazer você respirar aliviado e dizer: finalmente eu entendi, finalmente eu estou em paz. Essa chave vai abrir a porta para uma fé sólida como a rocha. Você não vai mais tremer com as notícias do mundo. Você não vai mais ficar encaixando eventos em profecias com um coração ansioso. Você vai olhar para o futuro com confiança. Você vai aguardar a volta do Senhor não com um frio na espinha, mas com um calor no coração, uma alegria que transborda. Essa é a arma divina. A certeza do amor de Deus. A segurança da salvação em Cristo. A compreensão de que o arrebatamento é, acima de tudo, um ato de amor. Você está dizendo para Deus e para você mesmo: estou aqui, Senhor, estou buscando. Quero mais da tua verdade. Estou me colocando no lugar onde a minha fé pode ser alimentada continuamente. Não deixe que a rotina, que as distrações do dia a dia, apaguem essa chama que foi acesa hoje. Garanta que essa mensagem de esperança continue ecoando na sua vida. Toda vez que um novo vídeo chegar, será um lembrete poderoso da paz que você recebeu hoje. Será um reforço da verdade que quebrou as algemas do medo. Imagine uma corrente de fé. Cada pessoa que se inscreve, que decide se conectar, é um elo novo nessa corrente de esperança. Juntos, somos fortes. Juntos, podemos encorajar uns aos outros quando as dúvidas tentarem voltar. Juntos, podemos espalhar essa libertação para milhares de outros corações que ainda estão presos no mesmo medo que você sentia há alguns minutos. Este não é um convite comum. É um chamado à fé e ao acordo. É você concordar em continuar nesse caminho de descoberta. É você assumir um compromisso com o seu próprio crescimento espiritual. Você teve a coragem de buscar a verdade e foi recompensado com uma paz inabalável. Agora tenha a coragem de se manter nela. Portanto, enquanto você ainda está aqui, com o coração aquecido por essa revelação, tome essa atitude prática de fé. É o resgate da noiva pelo noivo. É a conclusão de uma promessa. É a esperança se tornando realidade. E essa arma está ao seu alcance. Ela está na sua Bíblia. E hoje, nós vamos juntos pegar essa arma e aprender a usá-la. Você está pronto? Está pronto para trocar o medo pela fé? A confusão pela clareza? A ansiedade por uma expectativa jubilosa? Então declare agora mesmo,
Comente chave da verdade, para declarar que você está recebendo este discernimento poderoso agora. Comente chave da verdade, e determine que a partir de hoje, sua mente será renovada pela palavra pura e simples de Deus. Essa simples declaração de fé é o primeiro passo para você se apropriar dessa arma divina e nunca mais ser enganado pelo espírito de terror. Comente chave da verdade. Eu vou esperar aqui, e eu sei que talvez você esteja ouvindo isso e pensando: será que é verdade? Será que essa paz é realmente possível para mim? A resposta vem diretamente da boca do próprio Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Ele diz: e preste atenção nas palavras de conforto, não de terror. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Olhe para a tela do seu celular ou computador, veja o botão de inscrição, toque nele agora, e depois, procure o pequeno sino ao lado. Toque nele também, garantindo que ele fique com um sinal de notificação ativa. É rápido. É simples, mas o significado espiritual, por trás desse gesto é profundo. Você está dizendo sim para a comunidade, sim para o crescimento, sim para a continuidade da obra que Deus começou em você hoje. Não subestime o poder de se cercar de conteúdo que edifica. É uma das armas mais poderosas que temos para manter a mente guardada em Cristo. Faça isso agora. Eu vou esperar um instante, em oração, sabendo que muitos estão se conectando, se inscrevendo, se unindo a esta família de fé. Este é o seu lugar. Você é bem-vindo aqui. Você pertence a este grupo de corajosos que olha para o futuro não com pavor, mas com uma alegria indizível e cheia de glória. Que bênção saber que não estamos sozinhos. Que bênção saber que há uma multidão de irmãos e irmãs espalhados por todo este Brasil, que também estão descobrindo a beleza da volta de Jesus. E agora, você é um de nós, oficialmente, porque a sua inscrição é o seu crachá de entrada. A sua decisão de ativar o sininho é o seu voto de confiança de que quer caminhar conosco. Pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Repare no tom. É um tom de consolo. Jesus não está ameaçando, ele está confortando. Ele diz para o coração não se turbar, não se desesperar. Ele promete que vai voltar para nos levar, para estar com ele. Isso não é um evento para se temer. É um encontro de amor. É a culminação de uma promessa. E talvez o texto mais citado sobre o arrebatamento confirme isso de uma forma linda, e que quase sempre é ignorada. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Agora, leia o versículo seguinte. O versículo 18. O que ele diz? Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos. Confortai-vos. Essa passagem, que muitos usam para gerar pavor, tem um propósito divino explícito de consolar os corações. O arrebatamento é a nossa bendita esperança. Obrigado por dizer sim. Obrigado por se juntar a nós. E prepare o seu coração, porque as melhores revelações ainda estão por vir. A paz que você recebeu hoje é só o começo de uma jornada gloriosa de descobertas na Palavra de Deus. E eu estou tremendamente feliz por ter você ao meu lado a partir de agora. Vamos juntos. E agora chegamos ao momento mais doce e mais profundo de toda a nossa jornada. Um momento de gratidão. Um momento de selamento. Um momento de paz. Depois de tudo que foi revelado, depois de toda a verdade que veio à tona e quebrou as algemas do medo, o seu coração não é mais o mesmo. A ansiedade que apertava o seu peito se dissolveu. A confusão que turvava sua mente se dissipou. E no lugar dela, uma certeza se instalou. A certeza de que você é amado. A certeza de que você está salvo. A certeza de que a volta de Jesus não é uma ameaça, mas a mais jubilosa das esperanças. Você não precisa mais temer.
Você não precisa mais se questionar, a palavra foi aberta para você e a luz entrou. E essa luz expulsou toda a escuridão. Hoje, você recebeu de volta o dom mais precioso que um filho de Deus pode ter. A esperança viva. É o nosso resgate. É o momento em que seremos finalmente reunidos com nosso Salvador, sem dor, sem morte, sem lágrima. A imagem não é de um Deus irado arrancando pessoas assustadas da terra. É de um noivo amoroso, vindo buscar sua noiva à igreja para a festa eterna. E por que então sentimos medo? A primeira carta de João, no capítulo 4 e versículo 18, nos dá a chave teológica final. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. Ora, quem teme, não é perfeito em amor. Deixe isso penetrar no seu espírito. O medo do arrebatamento, a ansiedade de ser deixado para trás, o pavor do fim, tudo isso é incompatível com o amor de Deus, que já habita em você através de Cristo. Se você o recebeu como Senhor, você é amado, você é aceito, você é resgatado. O temor implica castigo, mas Jesus já tomou todo o castigo sobre si na cruz. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, portanto não pode haver medo. A expectativa da sua vinda deve ser a maior fonte de alegria da nossa vida. Essa é a chave da verdade. Ver o arrebatamento não através da lente do terror e das teorias humanas, mas através da lente do amor redentor de Deus e do consolo das Escrituras. A expectativa alegre, a paz que excede todo e qualquer entendimento. E essa paz, essa vitória, precisa ser selada. Não dentro de um cofre, não escondida no segredo, mas selada com um testemunho. Selada com uma declaração pública da sua fé renovada. Porque a sua voz tem poder. A sua confissão liberta não apenas você, mas ressoa no mundo espiritual e declara a vitória de Cristo na sua vida. Por isso, eu quero te convidar a fazer algo muito especial. Eu quero que você vá até os comentários e escreva estas 3 palavras poderosas. Esperança restaurada. Escreva isso. Esperança restaurada. Esse não é apenas um comentário. É o seu decreto. É a sua declaração de que a partir de hoje, o medo não tem mais lugar na sua história. É a forma de você firmar esta revelação no seu espírito e agradecer a Deus por esta libertação. Comente agora Esperança Restaurada. E depois, eu tenho um segundo convite para você. Um convite missionário. Você conhece 3 pessoas que vivem com o mesmo medo que você vivia? 3 pessoas que tremem com as notícias, que ficam ansiosas ao ler o Apocalipse, que secretamente temem não serem dignas? 3 pessoas que precisam ouvir essa mesma verdade que libertou você? Envie este vídeo para elas. Envie com uma mensagem de amor. Diga que você encontrou uma esperança e que quer compartilhar isso com elas. É entender que a volta de Jesus é a garantia final da nossa salvação, não um teste surpresa para nossa dignidade. Nossa dignidade vem dele, não de nós. E agora que você ouviu isso, essa verdade não é só para você. É para ser compartilhada. É para libertar outros que ainda estão presos na mesma ansiedade que você sentia. A fé compartilhada é fé multiplicada. Compartilhe este vídeo agora com a primeira pessoa que vier à sua mente. Pode ser um familiar, um amigo da igreja, alguém que você sabe que vive com medo do amanhã. Sua fé pode ser a chave que liberta outra vida hoje. Um simples compartilhamento pode ser o instrumento de Deus para levar paz a um coração aflito. Compartilhe agora. E se eu te dissesse que a ansiedade que você sente sobre o arrebatamento não é um sinal de falta de fé, mas sim uma indicação de que você está prestes a receber uma das maiores libertações da sua vida espiritual? Fica comigo até o fim, porque este momento é crucial. O que você aprendeu até agora foi o alicerce, a verdade pura das Escrituras que destrói o medo. Mas uma verdade, para ser poderosa, precisa ser aplicada, e é isso que vamos fazer agora. Chegou a hora de você sair da posição de quem apenas ouve, para se tornar o protagonista da sua própria paz. Este simples gesto pode ser a chave que Deus usa para libertar uma vida inteira da opressão. Você pode ser o instrumento que leva paz a uma família. Não guarde esta bênção só para você. Compartilhe. Multiplique a libertação. E agora, feche os seus olhos comigo. Vamos orar juntos, selando tudo isso no lugar mais secreto do seu coração.
Pai Celestial, nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos por Jesus, a nossa única e suficiente esperança. Senhor, eu te agradeço por cada vida que chegou até aqui, por cada coração que foi tocado pela verdade do teu amor. Agora, Pai, consolida esta revelação na mente e no espírito do teu filho, da tua filha. Sela esta paz com o teu Espírito Santo. Que nenhum vento de doutrina, nenhum ruído do mundo, consiga roubar esta certeza que foi plantada hoje. Declaramos que a obra está consumada. O medo foi desmascarado e derrotado. A ansiedade não tem mais lugar. A partir de hoje, a vida deles é uma vida de esperança renovada, de expectativa alegre, de paz inabalável. Que eles sejam transbordamento desta bênção para todos ao seu redor. Que eles caminhem como verdadeiros portadores da tua luz, levando clareza onde há confusão, e levando paz onde há temor. Obrigado, Pai, por esta vitória. Você vai aprender a usar a arma divina que recebeu. E eu vou te guiar passo a passo de uma forma tão simples e prática, que você vai se surpreender como a ansiedade vai se transformar em uma expectativa jubilosa. Então preste muita atenção. Este é o seu plano de ação, a instrução prática para você viver a esperança do arrebatamento todos os dias, a partir de agora. Primeiro, você vai estabelecer um novo padrão de pensamento. Todas as manhãs, ao acordar, antes mesmo de verificar o celular, antes de qualquer notícia, você vai fazer uma declaração. Em voz alta, mesmo que baixa. Você vai olhar para o espelho e dizer 3 frases. A primeira: hoje, eu não vou temer, eu vou esperar. A segunda: a volta de Jesus é a garantia do amor de Deus por mim. E a terceira: em Cristo, eu já estou pronto, e serei recebido por Ele com amor. Repita isso. Todos os dias. Isso não é um pensamento positivo, é uma afirmação de fé, baseada na palavra que você acabou de conhecer. Você está reprogramando a sua mente, trocando as lentes do terror pelas lentes da esperança. É assim que você começa o dia no comando, como um protagonista da sua fé. Depois, você vai criar um gatilho de paz. Sempre que aquele velho medo tentar bater à sua porta, sempre que a ansiedade sobre o fim dos tempos tentar apertar o seu peito ao ver as notícias, você vai ter uma ação imediata. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. A paz do Senhor seja com você. E que a sua esperança agora restaurada brilhe cada vez mais até aquele dia glorioso. E essa ação é simplesmente recitar, em sua mente ou em voz baixa, o versículo de João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Isso é a sua arma divina contra o ataque repentino do pânico. Em vez de se deixar levar pela onda de pensamentos catastróficos, você usa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você para, respira fundo e declara: não se turbe o meu coração, eu creio em Deus. É um exercício espiritual que fortalece a sua fé e desarma o inimigo na hora. O terceiro passo é sobre estudo e comunhão. Você vai se comprometer a ler, pelo menos uma vez por semana, as passagens que falam da volta de Cristo com os olhos renovados. Leia 1 Tessalonicenses 4, mas agora focando no versículo 18. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Percebe? O propósito é o consolo. Leia Apocalipse não como um manual de horrores, mas como a revelação da vitória final de Cristo. E mais importante, compartilhe essa nova perspectiva com um irmão, com sua família, com um amigo de fé. Quando você ensina, você firma o conhecimento em seu próprio coração. E quando você leva consolo a alguém, você está cumprindo o mandamento de Cristo. A esperança compartilhada se multiplica. Agora eu quero que você faça algo muito importante neste exato momento.